Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Nosso assunto hoje é magnetismo, certo? Primeiro capítulo chama-se campo magnético. Então, vamos lá, certo? Como se nada tivesse acontecido antes, né? Então, vamos lá. Rondinelli. Opa, atendeu o telefone, certo? Então tá. Então, vamos começar de novo, porque agora foi boicote de alguém. Vamos lá. Então, vamos de novo. Então, gente, então olha só. Não tem problema não, acontece. Estou pegando. Olha só. Então, no século VI a.C., havia uma região que hoje corresponde à atual Turquia, chamada de Magna Grécia, e na Magna Grécia havia uma cidade chamada Magnésia. Eu vou destacar aqui, ó, não sei se vocês viram ali no mapa, Magnésia, olha ela aqui, ó. Bem aqui, ó, certo? Lá em Magnésia, o que era muito comum? Em Magnésia era muito comum a presença de determinadas pedras que tinham uma propriedade interessante. Qual que era a propriedade? Elas eram capazes de atrair objetos de ferro. Então, era muito comum na região da Magnésia, que corresponde hoje à atual Turquia, certo? Uma antiga colônia grega, a encontrarem pedras cuja propriedade era atrair objetos de ferro. Gente, eu vou adiantar um negócio aqui que eu vou falar depois, mas só para esclarecer, essas pedras elas não atraem apenas o ferro, viu? Elas também atraem níquel, cobalto, de maneira muito intensa, e de maneira menos intensa, todas as substâncias ditas paramagnéticas, tá bom? Paramagnéticas. Então, olha só. Substâncias paramagnéticas são atraídas por aquelas pedras, certo? Se for ferro, níquel ou cobalto, aí atrai mais ainda, certo? A atração é mais forte ainda, certo? Tá? Beleza. Bom, então olha só. Olha só aqui me fazendo girar. Olha aí. Nossa, esses cachorros tão difíceis hoje. Bom, olha só. Então, continuando aqui. Essas pedras que eram capazes de atrair objetos de ferro... Olha lá, eu tô dando a volta aqui. Essas pedras que eram capazes de atrair objetos de ferro, elas ficaram conhecidas como magnetos, posteriormente chamadas de ímãs, tá? E elas são feitas de um óxido, que é a magnetita. Ô, gente, a magnetita é um óxido de ferro, é o Fe3O4, certo? Aí, para quem não, para quem se lembra lá de química, ela é um óxido duplo. Ela é formada pelo óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3, certo? Então, ela tem o FeO e ela tem o Fe2O3, desculpa. Então, a magnetita é a combinação desses dois óxidos, dando o Fe3O4, certo? Tá bom. Então, aqui está o mineral, a magnetita, tudo bem? Formada por esse óxido aí, tá? E ela tem essa propriedade de atrair pedaços de ferro, níquel, cobalto e, de maneira mais fraca, materiais paramagnéticos. Vocês estudam isso em química, depois eu vou explicar melhor, tá? Certo? Fui brigar com a paçoquinha, né? Fui. Foi isso mesmo. Eu interrompi ali para brigar com eles. Aí eles vieram e apoiaram aqui no balanço e eu girei. Aí jogaram minha bússola no chão. Deus queira que não tenha quebrado, que eu comprei a bússola só para mostrar na aula. Aí vamos ver, vamos ver. Eu tô só olhando aqui para ver se quebrou ou não. Bom, então vamos lá. A magnetita, ela é um exemplo de ímã natural. O que são ímãs naturais? São substâncias capazes de atrair espontaneamente pedaços de ferro, certo? Então, a magnetita ela é um exemplo. Ela atrai o ferro de maneira espontânea, certo? Então, ela é conhecida como ímã natural. Agora, existem alguns materiais
que inicialmente não atraem o ferro, mas que depois de passar por algum processo, passa a atrair o ferro, certo? São os chamados ímãs artificiais. E como são chamados esses processos, gente? Em que um cara que não era ímã vira ímã. O nome dele é imantação, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês exemplos de imantação, a gente vai discutir isso depois, tá? Por enquanto, nós vamos ficar apenas com ímãs naturais, tá bom? A gente não vai discutir ímãs artificiais por enquanto, mas fica a ressalva. Tudo que eu falar aqui serve para o ímã artificial também, certo? Tudo que eu vou falar aqui também serve para o ímã artificial, tá? Então, vamos lá, gente. Os ímãs, eles têm 4 propriedades a saber. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Gente, pelo amor de Deus, essas propriedades são importantes demais, cara. Essas propriedades são muito importantes. Primeira propriedade. Os ímãs possuem polos. O que é isso? Polo. Polo é uma região do ímã onde a limalha de ferro ela é atraída de maneira mais intensa do que nas outras regiões. Aí você pergunta assim, o que é limalha de ferro? Limalha de ferro, para quem não sabe, é ferro moído, certo? Os ímãs, eles têm a capacidade de atrair o ferro, né? Aí o pessoal faz o seguinte, eles moem o ferro, fazem o ferro ficar pequenos pozinhos assim, vai ficar um pozinho, e eles jogam no ímã, certo? E a gente percebe que o ímã, ele não atrai o ferro da mesma maneira. A região central do ímã, ela atrai pouco ferro, tá vendo? Uma quantidade pequena de ferro moído. Enquanto nos extremos, a quantidade de ferro moído é muito maior, certo? Você percebe que tem uma quantidade muito grande de limalha de ferro. Essas regiões em que o ferro é atraído com maior intensidade foram chamadas de polos. E onde estão os polos de um ímã? Nos extremos dele, certo? Só os polos de um ímã encontram-se nos extremos dele, certo? Então tá aqui, ó, um polo aqui, o outro polo aqui do lado. Aí eu peguei mais um exemplo, ó, um ímã em forma de ferradura, tá vendo? Aí um polo aqui, certo? E um polo aqui, tá bom? É isso daí, tá? Essa é a primeira propriedade. Ó, qualquer dúvida me interrompa aí, tá bom? Por favor. Menina, minha sala, que na hora que abriu o microfone, tava gritando buceta. Acontece. Eu mandei um vídeo no grupo do WR, que me mandaram, o vídeo é real, gente. Tava tendo a reunião lá, e o cara começa a trocar de roupa. E aí a galera começa, bloqueia a câmera do fulano, bloqueia a câmera do fulano. E o anfitrião, que era o professor, tava falando e nem tinha um, ele nem ouviu. E a galera, gente, bloqueia a câmera do fulano, bloqueia a câmera. E tá o fulano lá, tirou a roupa, ficou pelado, a mulher dele passa, volta. E a galera bloqueia. Aí de repente o professor viu, meu Deus! Aí fechou, mas aí já era tarde. Bom, segunda propriedade, vamos lá. Então, primeira propriedade, os ímãs têm polos. Não, o vídeo é verdadeiro, não era montagem não, sério. Dá para sacar quando é montagem. A segunda propriedade é a seguinte. Suspendendo um ímã pelo seu centro de gravidade, ou seja, de maneira simples, pendurando um ímã, certo? Então, pendurando um ímã, o que a gente percebe que vai acontecer com ele? Gente, quando você pendura um ímã, o ímã naturalmente começa a mexer até estabilizar, orientando-se aproximadamente na direção norte-sul do lugar. Então é natural. Quando você pendura um ímã, ele naturalmente mexe até estabilizar na direção norte-sul do lugar. Como foi chamado o polo do ímã que volta-se para o norte do lugar? Ele ficou conhecido como Polo Norte. Acho que é um ponto óbvio, certo? O Polo Norte é o polo do ímã voltado para o norte do lugar. E como foi chamado o polo do ímã voltado para o sul do lugar? Ele ficou conhecido como Polo Sul. Desculpa. Polo Sul.
Então, o polo do ímã voltado para o norte é o polo norte, o polo do ímã voltado para o polo sul é o polo sul, certo? Os chineses foram os primeiros a usar essa propriedade para criar instrumentos de orientação, né? E o instrumento criado, no caso, foi a bússola. Então, aqui a gente tem uma bússola, certo? O polo virado para o norte geográfico, aproximadamente, é o polo norte. O polo virado para o sul geográfico, aproximadamente, é o polo sul, certo? E aqui é o ímã. Esse losango aqui é o ímã da bússola. Pessoal, o ímã da bússola, normalmente ele é em formato de losango. Isso não é regra, tá? Mas normalmente ele é em formato de losango. E ele tem um nome próprio, eu não sei se vocês se lembram disso. Ele é chamado de agulha. Então, toda vez que você encontrar a expressão agulha magnética, ele está se referindo ao ímã da bússola. E tem um negócio, não é regra não, tá? Não é regra não, mas, assim, é quase uma coisa universal. Normalmente, o polo norte da bússola é o pintadinho, tá? Então, é mais ou menos uma convenção, tá? Eu nunca li nada falando que isso é regra, tá bom? Mas fica essa ressalva. O polo norte, normalmente, é o que está pintadinho. E o polo sul é o que não tem nada, certo? Beleza. Terceira propriedade. Experimentalmente, o que o pessoal percebeu? Que polos de mesmo nome repelem-se, certo? E polos de nomes contrários atraem-se, certo? Então, polos de mesmo nome repelem-se e polos de nomes contrários atraem-se, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui dois ímãs, né? Um polo norte virado para o polo norte do outro, né? Polo norte de um virado para o polo norte do outro. Polos de mesmo nome se repelem, né? Eles repelem-se. Então, o ímã da esquerda vai fazer uma força no outro para a direita, né? Assim? E o outro, por reação, fará uma força nesse ímã aqui para a esquerda, certo? Gente, olha só para a gente aproveitar o gancho para relembrar. Essas duas forças aqui, ó, a F e a menos F, elas formam ou não um par ação e reação, gente? Elas formam ou não formam um par ação e reação? A resposta é sim, elas formam um par ação e reação. Professor, como é que eu sei? Como é que eu sei quando é que é par ação e reação? Gente, para você saber se é par ação e reação, basta você usar um negócio chamado bom senso. Bom senso. Quem que é a F? A F é a força que o ímã da esquerda faz no da direita. Quem que é a menos F? É a força que o ímã da direita faz no da esquerda. Então, é meio óbvio, né? Se elas formam par ação e reação, quer dizer que elas têm que ter o mesmo valor, mesma direção, sentidos contrários, atuarem em corpos diferentes. É exatamente o que está acontecendo, certo? Elas atuam em corpos diferentes, têm sentidos contrários, têm o mesmo valor, mesma direção, tá bom? Certo? Beleza? Uma atua no ímã da esquerda, a outra atua no ímã da direita. E é exatamente isso que tem que acontecer, né? Ação e reação têm que atuar em corpos diferentes, né? Vamos aqui, outro exemplo. Polo sul com polo sul. Então, aquele polo sul ali vai repelir esse, fazendo uma força para a direita. E esse outro aqui, por reação, repelirá aquele, né? Fazendo uma força para a esquerda, tá? E por último, norte com sul. Pessoal, polos de nomes contrários se atraem, né? Então, esse polo norte aqui será atraído por aquele polo sul. Aí, ó. Certo? E aquele polo sul, por reação, será atraído pelo polo norte. Professor, tem como calcular essa força magnética entre ímãs? Tem. Certo? E aí, você conhece alguma fórmula? Não. Não, a gente não tem que saber fórmula para calcular força magnética entre ímãs, tá bom? Qual é a única coisa que eu preciso que vocês saibam? Eu preciso que vocês saibam que essa força aqui, ó, de maneira semelhante à força elétrica, ela também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso eu preciso que vocês saibam, tá?
Então, gente, olha só. Olha só. Então, vamos lá, vamos inventar 2 exemplos aqui. Me ajudem, por favor. Me ajudem. Participa, tá? Participem, por favor. Eu tenho 2 ímãs e eu vou diminuir a distância entre eles para metade, certo? Eu tenho 2 ímãs e eu vou diminuir a distância entre eles para metade. A minha pergunta é, a força aumenta ou diminui? Quantas vezes? É isso que eu quero saber. A força aumentará ou diminuirá quantas vezes? Vamos lá. Primeiro, aumenta ou diminui, gente? E aí, pessoal, mas quase não participa, né? Ó, vamos lá. Se eu aproximo os ímãs, quanto menor a distância, maior a força. São inversamente proporcionais, certo? Então, a força aumenta. E eu acho que isso daí é óbvio. Todo mundo já brincou com um ímã aqui, né? Eu acredito. Aumenta quantas vezes? 4. Porque a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu reduzir a distância para a metade, a força vai aumentar 2 ao quadrado, certo? Ela vai ficar 4 vezes maior, tá bom? Aí mais um teste. Pegue os ímãs agora e afaste os ímãs, triplicando a distância, certo? Triplicando a distância. Vamos lá, a força aumentará ou diminuirá quantas vezes? Quantas vezes? Ó, afaste os ímãs. Então agora a força vai diminuir, né? Quando se afasta, diminui. Diminuir quantas vezes? 9. Porque se eu tripliquei a distância, a força é inversamente proporcional ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, tá? Certo? Olha só. Escrever aqui para mim assim. Professor, mas não estão em corpos distintos? Pessoal, para ação e reação é em corpos distintos. Aí. Não existe para ação e reação no mesmo corpo. Foi exatamente isso que eu bati na tecla com vocês lá em Lei de Newton, né? Para ação e reação no mesmo corpo não existe, velho. Não existe. Tem que ser um em um corpo, o outro no outro, certo? Exatamente a definição é essa, tá? Continuando, quarta propriedade, cerrando-se transversalmente um ímã, obtém-se 2 novos ímãs, certo? Essa propriedade aqui, ela costuma ser enunciada dessa maneira aqui, ó. Não existe monopolo magnético. É assim que a galera costuma falar. Ou seja, você nunca vai encontrar um ímã com um polo só. Isso não existe, certo? Isso não existe. Antes que alguém me pergunte por quê, não sei e ninguém sabe a resposta. Essa é uma pergunta que não tem resposta até hoje. Inclusive, teve um episódio daquele seriado, o Big Bang Theory, que o Leonard ele vai para o Ártico, porque ele vai fazer um experimento que diz que lá ele consegue comprovar que existem monopolos magnéticos. Aí o Sheldon vai junto, porque ele fica com receio do Leonard descobrir o negócio, e o Leonard fica famoso, aí ele vai junto e tal, um negócio assim. Eu não me lembro muito bem do episódio, mas o fato é que não existe. Não existe monopolo magnético, certo? Tá? Olha só, é o seguinte, gente, vocês se lembram o que significa secção longitudinal? Vocês se lembram o que significa? Ah, eu vou serrar longitudinalmente. Longitudinalmente é pegando de um lado até o outro. Vocês lembram como é que o povo fala na roça? De comprido, não é assim? Longitudinalmente é cortar o ímã de comprido, não é assim? Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Serrar o ímã longitudinalmente ou de comprido, né? Não tem o que discutir. Porque eu acho que fica bem óbvio ali que eu fico com 2 ímãs. Beleza? O ímã de cima, norte e sul, e o ímã de baixo, norte e sul. Então, serrar um ímã longitudinalmente não faz diferença. O que poderia gerar discussão é um cara virar e falar assim: ah, vai dar um espertão, né? Eu vou cortar aqui no meio, ó. FAP, certo?
eu vou cortar assim, ó, perpendicularmente, ou transversalmente, ou na roça de banda, certo? Aí o cara poderia pensar assim, eu vou cortar de banda e eu vou conseguir, ué? Vou ficar só com o polo norte e só com o polo sul. Não. Não é isso que não vai ser isso que vai acontecer. A experiência mostra que quando você corta um ímã transversalmente, ele forma novos polos, certo? Então, por exemplo, esse pedaço da esquerda, ele tinha o polo norte, né? O polo norte do lado esquerdo. Ele vai criar, então, um polo sul do lado direito. Já o pedaço da direita, ele era formado por um polo sul do lado direito, né? Então, ele vai lá e vai criar um polo norte do lado esquerdo, tá bom? Então, cerrando-se transversalmente um ímã, nós não vamos obter polos separados. O que nós vamos produzir serão 2 novos ímãs, tá bom? E obviamente que se eu aproximá-los, olha lá o que vai acontecer. Eles vão se atrair, né? Porque é polo norte com polo sul, né? Então, vai ocorrer uma atração entre esses 2 pedaços, tá? Beleza. Aí agora, nós vamos falar de campo magnético. Então, vimos todas as propriedades dos ímãs, certo? Para podermos entender o campo magnético. Vamos lá. Gente, eu vou fazer analogia com o campo elétrico, porque facilita muito para a gente entender, certo? Tá? Então, olha só. Você se lembra de campo elétrico? Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Fazer uma revisão bem rápida. Ó, é o seguinte. Então, você tem uma carga que a gente chama de quesão, certo? A gente representa por quesão. Ela é chamada de carga geradora ou carga principal, né? Qual que é o papel... Desculpa, viajei aqui. O que a carga geradora faz? Ela perturba uma região ao seu redor, né? O nome da região que está sob influência da carga geradora é campo elétrico, não é isso? Esse é o nome da região, campo elétrico. É a região que está sob influência dela, certo? Beleza. Aí, se você quiser saber até onde o campo elétrico vai, gente, vocês se lembram que o campo elétrico, em tese, ele é infinito, né? Mas à medida que você vai se afastando, ele vai ficando mais fraco. Se você quiser saber até onde o campo elétrico vai, para isso, nós precisamos de uma outra carga, chamada carga de prova. Se você colocar a carga de prova bem aqui, assim, ó, gente, vocês se lembram que nós desprezamos o campo elétrico dela, né? O campo elétrico da carga de prova é desprezado. Então, se você colocar a carga de prova bem ali, ela estará fora do campo da primeira. Então, não vai acontecer nada com ela. Conclusão, ela não está no campo da quesão. Agora, se eu colocá-la bem aqui, agora ela está dentro do campo da quesão. E aí, o que é que vai acontecer? Surgirá uma força elétrica, não é isso? Então, quando você coloca a carga de prova dentro do campo elétrico da carga principal, surge uma força. E para onde vai ser essa força depende dos sinais das cargas, né? Se mesmo sinal, sinais contrários, certo? Tá? Bom, o campo elétrico é uma região do espaço, né? Então, ele é formado por infinitos pontos. Vamos pegar um pontinho dele aqui, ó, ponto P. Certo? Todo pontinho de um campo tem um vetor a ele associado, né? Nesse caso aqui, campo elétrico, então é o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, ele vai depender da carga geradora, né? Se a carga geradora for positiva, campo de afastamento, certo? Se a carga geradora for negativa, campo de aproximação. Tá, então esse aqui era o que eu precisava de campo elétrico para a gente poder comparar com o magnético, tá? Então, gente, da mesma forma que o campo elétrico, o que é o campo magnético? É a região do espaço em torno do qual o cara manifesta a sua ação, certo? Só que agora não é carga, né? Agora é ímã. Então, campo magnético é a região em torno do ímã, certo? No qual ele manifesta a sua ação. Ou seja, é a região que está sob influência dele, certo? Em tese, o campo magnético, ele é infinito.
Mas da mesma forma que o outro, à medida que você vai ficando afastado, você vai se afastando, ele vai ficando fraco, certo? Quero saber se em uma região tem campo magnético ou não tem. O que, que eu faço? Gente, da mesma forma que campo elétrico. Eu coloco um cara lá para testar. Só que agora não é uma carga que você vai colocar. Agora você vai colocar outro ímã, certo? Então, seria, de maneira análoga, seria assim. Esse ímã em forma retangular aqui, ó, ele seria o ímã principal, vamos falar assim. Ímã gerador ou ímã principal, beleza? Que foi o cara que criou o campo que nós vamos estudar, certo? Então tem uma região ao redor dele, sobre influência dele, certo? O nome dessa região é campo magnético. Se eu colocasse um ímã lá fora, esse ímã aqui seria o ímã de prova, certo? Cujo campo vai ser desprezado, tá? A gente vai desprezar o campo magnético dele. Se você colocar um ímã lá fora, não vai acontecer nada com ele. Ele está fora do campo do primeiro, então ele não sente nada. Então você conclui que ali onde ele está, não tem campo magnético. Agora, se eu colocar o ímã aqui dentro, aí ele vai sentir a presença do campo. E ele vai se orientar, certo? Ele vai sofrer a ação de uma força, né? Força magnética entre ímãs, e ele vai se orientar, tá bom? Se o ímã se orientar, então você botou o ímã lá, o ímã mexeu. Beleza. Então ele está numa região de campo, tá bom? Ele está numa região de campo magnético. Aí, gente, da mesma forma que o campo elétrico, o campo magnético também tem um vetor, certo? O campo magnético, ele é uma região formada por infinitos pontos e cada ponto tem o seu vetor, certo? Quando é campo elétrico, o vetor é o seguinte, você vai olhar a carga geradora, né? Positiva, afastamento. Negativa, aproximação. Aqui, qual é a regra? Qual é a regra para você determinar o vetor campo magnético? Presta atenção na regra, gente. Gente, presta atenção na regra. A regra é assim. Eu viro para você e falo assim, fulano, confirme para mim se lá no ponto P, existe campo magnético. Beleza. Vou colocar um ímã lá, certo? O ímã que a galera coloca é a bússola, certinho? Tá? Normalmente é bússola que a galera coloca. Lembrando que a bússola também é conhecida como, o ímã dela também é conhecido como agulha magnética, certo? Então eu viro para você e falo assim, fulano, faça um teste para mim, veja se no ponto P ali tem campo magnético. Você, beleza. Você vai lá, coloca uma bússola lá no ponto P e a bússola orienta. Aí você, tem sim. Tem sim, a bússola orientou. Você, beleza. E como é que é o vetor campo magnético lá naquele ponto? Aí você vai falar, fácil demais, ué. É só usar a definição. Qual que é a definição? O vetor campo magnético é tal que ele deve acompanhar o polo norte da bússola. Essa é a regra. O vetor campo magnético é tal que ele deverá, obrigatoriamente, ter a mesma direção e o mesmo sentido do polo norte da bússola, certo? Então, para onde o polo norte apontar, é para onde vai apontar o campo. Naquele caso ali, o polo norte da bússola ficou para a esquerda, né? Por que para a esquerda? Porque ele foi repelido pelo polo norte do ímã gerador, certo? Tá? Vamos fazer mais um teste. Vou vir para você assim, fulano, agora teste para mim ali no ponto R. Aqui, ó. Aqui. Teste ali para mim no ponto R, fulano. Não, cara, de novo. De novo. Beleza. Aí você vai lá, coloca uma bússola lá, certo? Aí a bússola orientou. Esse, ó, tem campo, certo? E como é que vai ficar o vetor campo lá naquele ponto? Ele é tal que ele tem que acompanhar o polo norte da bússola. O polo norte da bússola, gente, novamente ficará para a esquerda, né? Só que agora, porque ele é atraído pelo sul, né? Só que agora, porque ele é atraído pelo sul do ímã, tá bom? Então, essa é a ideia. Aí, deixa eu fazer um comentário. O vetor campo magnético, ele foi representado pela letra B, e, na verdade, o nome correto dele não é campo magnético.
O nome correto dele é indução magnética, certo? Pessoal, no ensino superior, a gente tem uma matéria que chama eletromagnetismo. É a matéria mais pesada das engenharias, cara. Nossa, vai dar trabalho. Mas dá trabalho, nossa senhora. E lá em eletromagnetismo, na universidade, a gente faz a distinção entre indução magnética e campo magnético. Aqui no ensino médio, não. Aqui no ensino médio, pra gente, vai ser tudo a mesma coisa, tá? Tudo bem? Vai ser tudo a mesma coisa. Beleza? Peraí. Professor, falando em campo magnético, eu estava fazendo uma questão da UFMS, não entendi por que um campo magnético não perturba ou não desvia uma onda eletromagnética. Pode ajudar? Posso, mas não agora, certo? Porque eu preciso falar de indução primeiro. Eu preciso falar de indução primeiro. Quando eu falar de indução, aí você tem condição de entender. Preciso que você espere até lá, tá bom? Tenha paciência aí, beleza? Certo? Não dá para explicar ainda. Eu não tenho condições ainda, tá? Então, vamos lá. Vou continuar aqui, então. Gente, vocês se lembram que o campo elétrico, ele normalmente não é visível, né? Dá para vê-lo? Dá. Vocês se lembram do vídeo que eu mostrei lá na aula de campo elétrico? O cara pegava, botava as cargas dentro do óleo, aí ele jogava sabão em pó, ligava o circuito, né? E aí o sabão em pó ele ia formando linhas, né? Então, o campo elétrico, via de regra, não é visível, mas é possível vê-lo em algumas situações. O campo, ele atua na forma de linhas. As linhas representam a ação do campo. Se for campo elétrico, as linhas são chamadas de linhas de força, não é isso? E vocês lembram como é que era o esquema das linhas de força? Se a carga for positiva, linhas radiais de afastamento, não é assim? Se a carga for negativa, linhas radiais de aproximação. E se você tiver, por exemplo, uma carga positiva e outra negativa, as linhas saíam da positiva, e nem todas, obrigatoriamente. Algumas iriam para a negativa, né? Certo? Poderiam ser todas? Poderiam. Mas isso não é regra. Então, algumas iriam para a negativa, porque as linhas de força saem do mais e vão para o menos, né? E outras iriam embora. Lembrando que as linhas de força não são fechadas, não é isso? A linha de força, ela sai e vai embora. Ou então ela sai do mais e vai para o menos, mas ela não volta para o mais. Não existe linha de força fechada, tá bom? E o campo magnético também atua sob a ação de linhas? Sim, chamadas de linhas de indução, tá bom? Então, por favor, campo elétrico, linha de força. Campo magnético, linha de indução, certo? Beleza. Normalmente ela também não é visível, né? As linhas de indução também não são visíveis, mas é possível vê-las? Jogue a limalha de ferro. Aqui estão as linhas, ó. A limalha se organiza nas linhas, bonitinho, cara, bonitinho. Então é isso que acontece. Se você quiser visualizar as linhas de força, as linhas de indução do campo magnético, é só jogar a limalha de ferro, certo? Tudo bem? E o que a gente percebe? Pessoal, a gente percebe que no caso de um ímã, as linhas de força que saem de um polo vão para o outro. Então é diferente de campo elétrico. Campo elétrico, a carga, ela emana as linhas e acabou. Não volta para ela, certo? Agora aqui não. As linhas saem de um polo e vão para o outro. Foi convencionado que as linhas são tais que elas saem do norte e vão para o sul, tá bom? Então, as linhas de indução, elas vão do norte para o sul. Tá? E como é que elas ficam? Bom, se a gente jogar a limalha, a gente percebe, né? Elas formam essas curvas em torno do ímã, não é isso? Beleza? Tá aqui, ó. Elas formam essas curvas em torno do ímã, saindo do norte e chegando no sul. Ah, detalhe. Você pode perguntar assim, professor, e dentro do ímã tem linha? Tem. Dentro do ímã tem, só que não nos interessa, tá? Só lá no solenoide que interessa. Mas fica a ressalva, as linhas de indução são fechadas, tá bom?
E dentro do ímã, elas vão do sul para o norte, tá? Dentro do ímã, elas vão do sul para o norte. Beleza? Elas são linhas fechadas e do lado de fora, elas vão do norte para o sul. Outra coisa, aqui nos polos, o campo magnético é mais forte, né, gente? É onde a limalha de ferro é atraída com maior intensidade, né? Quanto mais intenso for o campo, mais próximas estarão as linhas de indução. Inclusive, lá em campo elétrico, eu comentei a mesma coisa. Comentei com vocês que quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. É isso mesmo, certo? Então, por favor, ó, por favor, nessa região aqui, as linhas têm que ficar mais próximas mesmo, certo? Tudo bem? Porque o campo magnético é mais intenso ali, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Eu comprei o ímã com a limalha. Então, vamos lá, vamos ver. Vamos ver se esse ímã tava com a polaridade, com o campo tão forte que a limalha não tava querendo desgrudar, velho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tá dando reflexo? Não, acho que dá pra ver, não dá? Aqui, ó. As linhas, ó. As linhas bonitinho. Deixa eu tentar de novo. Aqui, ó. Ah, deu pra ver agora, ó. Dá pra ver. Pelo menos aqui embaixo dá. Ó. Aqui é o polo norte, aqui é o polo sul, certo? Aí, uma grande quantidade de limalha de ferro aqui. Porque o campo é muito intenso, né, nos polos, certo? E aqui, ó, a limalha de ferro espalhada, certo? Tá bom? É o problema. É isso. É o que tá dando pra ver, certo? Tá bom? Então, beleza. Então, vamos continuar. Ó, aí, olha só. Vocês se lembram lá em campo elétrico? Vocês se lembram lá em campo elétrico, gente, que cada pontinho do campo tem um vetor a ele associado, né? O vetor campo elétrico. E esse vetor é tal que ele tem que ficar tangente à linha e no mesmo sentido dela. Vocês se lembram disso, gente? Aí eu até comentei que as linhas de força não podem se cruzar, porque se elas se cruzassem, a gente teria dois vetores campo criados pela mesma carga. Isso não faz sentido, certo? Espero que vocês se lembrem de tudo isso. Aqui, a regra é a mesma, tá? A regra é a mesma. Então, olha só. O campo magnético ele é uma região formada por infinitos pontos, beleza? E cada ponto tem um vetor campo magnético a ele associado. Lembrando que o nome correto é indução, né? Então, por exemplo, eu viro para você e falo assim, fulano, represente para mim o vetor indução magnética lá no ponto P. Aí, de novo, beleza. Muito fácil, cara. É só representar o vetor tangente à trajetória, tangente à linha, e no mesmo sentido dela. Tá aqui, ó. Esse aqui é o vetor indução magnética. Aí ele vira e fala assim, fulano, e se eu colocasse uma bússola lá, como é que ela ficaria? Muito fácil, muito fácil. Nós vimos no slide anterior que uma bússola é tal que o polo norte dela tem que acompanhar o vetor campo magnético do lugar. Então, se eu colocasse uma bússola ali, ela ficaria desse jeitinho aqui, ó, com o polo norte acompanhando o vetor indução magnética, certo? Tá? Vou fazer mais um teste. A bússola aqui do lado esquerdo agora, ó. Aqui. Se você colocar a bússola aqui, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar de tal forma que o polo norte dela acompanhará o vetor campo magnético. Aqui, ó. Ficou com o polo norte para a esquerda, né? Perfeito, né, gente? Se você lembrar do desenho anterior, ó. Se você lembrar do nosso slide anterior, o polo norte realmente ficava para a esquerda, né? Certo? Repelido pelo polo norte do ímã gerador. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Bom, então, como eu havia comentado, o vetor indução magnética, ele é tangente à linha, certo? E no mesmo sentido dela.
E a outra observação que eu havia feito, quanto mais próximas as linhas, mais intenso será o campo, tá? Isso acontece nos polos. Nos polos, as linhas, elas estão mais próximas, porque o campo lá é mais forte, tá bom? Beleza? Gente, vamos ver como é que o vestibular cobra isso? Olha só. Essa questão aqui caiu na FUVEST no vestibular 2002, certo? Você, puta, questão velha. Mas esse modelo cai do mesmo jeito. Continua caindo do mesmo jeito, certo? E outra, não é velha, não. Não me ofenda, porque foi quando eu fiz terceiro ano, certo? Se você falar que você é velho, você está me ofendendo. Eu fiz terceiro ano em 2002. Meu vestibular foi o FUVEST 2003, né? Porque considera o ano de matrícula, não o ano que você faz a prova, né? Então, esse aqui foi um ano antes de mim. Um ano antes de mim foi esse aqui, certo? Faz tempo, né? Uhum. Faz mesmo, cara. Nossa senhora, 18 anos. Vamos lá. É o seguinte. Então, olha só. Como é que é a questão? 4 ímãs iguais em forma de barra. 4 ímãs iguais em forma de barra, com as polaridades indicadas, estão apoiados sobre uma mesa horizontal, como na figura. Então, você coloca os ímãs sobre a mesa, certo? Beleza. Vistos de cima. Uma pequena bússola, então aqui uma pequena bússola, é também colocada na mesa, certo? No ponto central P. Então, gente, ele vai colocar uma bússola lá no ponto P, certo? Equidistante dos ímãs. Nossa, deixa eu falar, isso é muito importante, presta atenção. Pessoal, você tem 4 ímãs. Cada ímã é responsável por um campo magnético, não é isso? Certo? Cada ímã é responsável por um vetor campo magnético. Os ímãs são iguais e o pontinho P ele está à mesma distância dos 4. Conclusão, gente. O campo magnético criado pelos 4 vai ter o mesmo valor. Então, eu vou repetir. O campo magnético criado pelos 4 ímãs lá no ponto P vai ter o mesmo valor. Então, se eu chamar o campo do primeiro ímã de X, o do segundo vai ser X, do terceiro vai ser X, do quarto vai ser X também, porque são ímãs iguais, a mesma distância do ponto, tá? Beleza? Bom, indicando a direção e o sentido do campo magnético dos ímãs em P. Beleza. Não levando em conta o efeito do campo magnético terrestre, a figura que melhor representa a orientação da agulha da bússola é... A pergunta dele é muito simples, gente. Ele quer saber como é que a bússola vai ficar. Certo? E, mas eu vou te falar um negócio. Tem muito aluno que não sabe fazer isso. Tem muita gente que não sabe fazer isso. E esse modelo cai. E ele não é difícil. Ele não é difícil. A questão é, tem que saber a teoria. E fez um, faz todos. Então, vamos lá. Ó. Se você lembra da teoria, você vai lembrar o seguinte. Que a bússola, ela é tal que ela apontará para onde estiver o campo magnético resultante. E ela vai apontar com o polo norte dela. Por favor, qual que é a regra? O polo norte da bússola acompanhará o campo magnético. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui vai ser representar os vetores campo, encontrar o vetor campo resultante, e para onde ele estiver, é para onde estará o polo norte da bússola, certo? O polo norte da bússola tem que acompanhar o campo, certo? Então, vamos lá, gente. Começando pelo ímã de cima. Olha só, o ímã de cima, ele está com o polo norte virado para o P, não é assim? Como é que é o esquema mesmo das linhas de indução? Saem do norte, vai e entra no sul, não é isso? Então, lá no ponto P, o polo norte vai criar um campo para baixo, não é isso? Certo? Lá no ponto P, o polo norte vai criar um campo para baixo. Porque é saindo do norte e chegando no sul, né? O ímã da direita agora, ó, o ímã da direita, ele está com o polo sul virado para o P, né? As linhas de indução são tais que elas saem do norte
dão a volta, entram no sul, não é isso? Então, como é que vai ficar o vetor campo? Olha lá, ó, para a direita, indo para o sul, não é isso? Beleza. Próximo ímã agora. O polo sul está virado para o ponto P. Então, vai lá, mesmo esquema. Sai do norte, não é isso? Vai lá atrás, entra no sul, não é isso? Entra no sul, tá aqui, ó. O campo magnético desse ímã vai ser para baixo também. Beleza? Entrando no sul. Ótimo. E o ímã da esquerda? Sai do norte, vai lá, dá a volta, entra no sul. Então vai ser para a esquerda. Entrando aqui, né? No sul, tá bom? Bom, gente, como eu havia dito a vocês, os ímãs geram campos magnéticos iguais, né? Em módulo, certo? Em módulo, os campos são iguais. Então, quer dizer que esse aqui vai anular com o outro, né? Mesma direção, sentidos contrários, os dois são iguais, né? Então, para onde ficou o campo resultante? Para baixo. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, você soma. Então, o campo resultante ficou para baixo. Eu vou chamá-lo de B. Vou chamar cada um aqui de B, certo? Então, B mais B, 2B. E agora ficou fácil, né? Como é que a bússola vai ficar? Se você colocar uma bússola lá, o polo norte da bússola tem que acompanhar o campo magnético resultante. E a resposta, então, é letra A. A bússola fica para baixo, certo? Tudo bem? A de quê? Sou eu, abestado! Vote 22, 22! Beleza. O abestado, certo? Gente, por favor, todos entenderam? Todos entenderam? Sim, Sim, obrigado. Foi a Vitória, não foi? Já tocou em ciclava? sim, fui eu também. Tá ótimo. Ó, beleza. Então, A de abestado, certinho? Gente, por favor, tem que saber fazer esse modelo, hein? Isso aqui cai muito, cara. Isso aqui cai muito, viu? Tá? Então, vamos lá. Continuando. Eu peguei uma questão aqui que não está na lista de vocês. É uma questão totalmente diferente do resto. Por isso que eu fiz questão de colocar esse exercício, tá? Porque, normalmente, quando o assunto é ímã, é questão teórica, né? Ah, serrei o ímã. Como é que ficam os polos? Ou então aquilo ali, né? Põe a bússola, como é que ela fica e tal. Agora, eu encontrei uma de cálculo, certo? E então eu resolvi pegá-la. Falei, não, vou pegar essa aqui para o pessoal ver como é que é. Vamos lá, essa questão caiu no FUVEST também. Esse aqui foi na segunda fase. Um tubo de vidro de massa 30 gramas está sobre uma balança, certo? Na parte inferior do vidro está um ímã cilíndrico de massa M1 igual a 90. Beleza. Então, você tem um ímã lá embaixo de 90 gramas, dentro do vidro, cuja massa é 30 gramas. Dois outros pequenos ímãs de massas M2 igual a M3, que é igual a 30 gramas. Então, aqui, ó, M2 e M3. São colocados no tubo e ficam suspensos devido às forças magnéticas e seus pesos, tá bom? Os caras ficam em equilíbrio lá, né? Letra A. Qual a direção e o módulo em newtons da resultante das forças magnéticas que agem sobre o ímã 2? Então, a pergunta da FUVEST é: qual é a resultante das forças magnéticas no ímã 2? Tá bom? Então, beleza. Ó, pessoal, eu separei os ímãs aqui. Esse aqui é o ímã 1, certo? Aqui é o ímã 2. E aqui é o ímã 3. E aí eu obedeci ali as polaridades que a FUVEST colocou, né? Tá bom? Aí vamos lá. Vamos começar pelo ímã 3. Ó, lá nas aulas de lei de Newton eu comentei com vocês. Gente, comece sempre pelo cara que está por cima. É mais fácil marcar as forças dessa maneira. Então vamos lá, vamos começar pelo ímã 3. O ímã 3 tem peso, vertical para baixo. Aí vamos lá. O polo sul do ímã 3, o ímã 3 está lá em cima, né? O polo sul do ímã 3 está virado para o norte do ímã 1, não é isso? Ou seja, eles irão se atrair, né? Então quer dizer que o ímã 1
vai puxar o ímã 3 para baixo. Aqui, ó, F13. E o 3, por reação, puxará o ímã 1 para cima. Tá lá, ó, F31, certo? Agora vamos lá, 3 com 2 agora. O 3 está em cima, o 2 está embaixo, né? É o sul do 3 com o sul do 2, né? Polos de mesmo nome, repelem-se. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. O polo sul do ímã 2 vai repelir o ímã 3. O polo sul do ímã 3. Vai fazer uma força para cima, né? F23. E o ímã 3, por reação, repelirá o ímã 2, né? Vai fazer uma força para baixo. É a F32, tá bom? Beleza. O que mais? O ímã 3 já acabou, tá? Agora vamos para o ímã 2. O ímã 2 tem peso, vertical para baixo. Agora, olha só. O ímã 1 está aqui embaixo, o ímã 2 está ali em cima, né? É o norte do 1 virado para o norte do 2, né? Norte do 1 virado para o norte do 2. Então, quer dizer que eles se repelem, né? Então, o ímã 1 vai fazer uma força no 2 para cima. Aqui, ó, força do 1 no 2. E o ímã 2, por reação, vai fazer uma força no ímã 1 para baixo. Tá aqui, ó, F21. Gente, no ímã 2 já acabou, tá? Já dá para eu responder o exercício. Mas eu vou marcar as forças no ímã 1 também, só para a gente poder treinar. O ímã 1, ele tem o peso e ele tem a força que o vidro faz nele, né? Pessoal, o ímã 1, ele está apoiado no vidro. Se ele está apoiado no vidro, ele faz uma força no vidro para baixo e o vidro, por reação, fará uma força nele para cima, tá bom? Então, essas daqui são as forças. E a FUVEST pediu no ímã 2, tá? Então, vamos lá, gente. O ímã 2, ele está em equilíbrio. O que a gente pode falar? Que tudo que está para cima, F12, tem que ser igual a tudo que está para baixo. F32 mais peso de 2, certo? Aí, eu passei a F32 para lá. Quem que vai ser F12 menos F32? É a resultante das forças magnéticas. Força magnética que o 1 faz no 2, menos a força magnética que o 3 faz no 2. É a resultante das forças magnéticas no ímã 2. Então, quer dizer que a força resultante magnética, ela é igual ao peso do 2. O peso do 2 é mg, né? Aí vamos lá, qual que é a massa do ímã 2? 30 gramas, que vai dar 0,03, né? Passando para quilo. E a gravidade é 10. Então, quanto que deu a força magnética resultante? 0,3. E está respondida a letra A, certo? Beleza? Letra B. Letra B, ele fala assim. Qual a indicação da balança em gramas? Adote G igual a 10. Tá. Pessoal, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar o vidro e os 3 ímãs como um corpo só, tudo bem? Então, eu vou considerar o vidro e os 3 ímãs como sendo um corpo só, tá bom? Se eles forem um corpo só, as forças que um faz no outro vão se anular. Vocês concordam comigo, gente? Tipo assim, se o ímã 1, o ímã 2, o ímã 3, todo mundo faz parte do mesmo corpo, então, a força que o 1 faz no 2, ela vai anular com a força que o 2 faz no 1. Porque é tudo força no mesmo corpo. Forças que atuam dentro do mesmo cara, certo? Então, elas vão ou não vão se anular? Sim. Então, essas forças aqui, ó, que um faz no outro, elas vão se anular. Vão sobrar apenas as forças externas. Forças feitas por caras de fora, certo? Quais são as forças externas, hein, gente? Se eu considerar o conjunto como um corpo só, as forças externas serão o peso, porque quem faz o peso é a Terra, não é uma força trocada entre os ímãs, entre o ímã e o vidro, não. Peso é uma força feita pela Terra. E a outra força externa é a normal. É a normal. Presta atenção, por favor. Quando você coloca o conjunto em cima da balança, devido ao peso,
eles fazem uma força na balança para baixo, né? E a balança por reação faz uma força neles para cima. Pessoal, a balança não faz parte do conjunto. Então, essa força que ela faz aqui, ó, é uma força externa também, tá? Ela não vai anular com ninguém. Ela não, aliás, ela não tem uma respectiva lá dentro para anular. Porque a reação dela, olha a reação dela aqui, ó. É lá na balança. A reação dela é lá na balança. Então, o conjunto faz uma força na balança para baixo. E a balança por reação faz uma força no conjunto para cima. Eu chamei essa força aqui de força normal, porque a balança faz o papel de apoio, né? Para o conjunto. Se essa aqui é a Fn, aquela outra é a menos Fn, em que o menos indica sentido contrário, tá? Elas formam ou não um par ação e reação? Sim, elas formam. Certo? Elas formam um par ação e reação, tá bom? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários, atuam em corpos diferentes. E aí, a minha pergunta é a seguinte: o que é que a balança marca, gente? Pessoal, vocês se lembram lá de lei de Newton? O que é que a balança marca? A balança marca a força que nela atua, certo? Qual é a força que nela atua? É a menos Fn, olha ela aqui, ó. É a menos Fn. É isso que a balança marca. Se professor, e agora? Quanto que ela vale? Muito fácil. A menos Fn, ela tem que ter o mesmo valor da Fn, porque elas formam um par ação e reação, né? Então elas têm que ter o mesmo valor, certo? E a Fn tem o mesmo valor do peso, porque o corpão está parado, né? O corpão está parado. Então a Fn tem o mesmo valor do peso. Conclusão, quanto que vale a menos Fn? Ela é igual ao peso. Reparem que eu coloquei entre barras, porque agora é o módulo, né? E eu preferi não tirar a seta nem o menos. Eu preferi botar entre barras para que ficasse claro para todo mundo que a força que eu vou calcular é essa aqui, ó. Certo? Só que na hora de fazer o módulo tem que botar entre barras então, né? Já que eu optei por não tirar a seta e tal. Bom, então, quem que vai ser a menos Fn? O valor dela é igual ao peso total, né? Massa total vezes a gravidade. Aí, gente, o vidro tem 30 gramas. Um ímã tem 90. Os outros dois ímãs têm 30 gramas também. Somando tudo, dá 180 gramas, não é isso? E passando para quilo, vai dar 0,18. Vezes a gravidade, que é 10. Então, a balança, a força que atua nela é 1,8 Newton. Mas a pergunta da FUVEST não foi essa. A pergunta da FUVEST foi a massa que a balança marca. Acho que todo mundo sabe, né? A balança pega o valor da força que atua nela, divide por 10. E então ela vai dizer que a massa é de 180 gramas, tá bom? Certo? Gente, alguém não entendeu? Professor, como é que eu sei que F12 menos F32 é a força magnética? Deixa eu te falar. É o seguinte, ele quer... A F12 é a força que o ímã 1 faz no 2. A F32 é a força que o ímã 3 faz no ímã 2. Então, são duas forças magnéticas. E quando eu passei as duas para o mesmo lado, eu isolei as duas. Então, o que eu estou fazendo é a resultante das forças magnéticas. Só tem essas duas magnéticas aqui, certo? Tudo bem? Então, quando eu isolei, eu fiz a resultante das forças magnéticas. Foi isso que a FUVEST pediu, né? A resultante das forças magnéticas. Certo? E aí, pessoal? Gente, tem alguma dúvida? Gente, vocês estão entendendo? Gente, cara. Gente, o que custa escrever assim, ó? Sim. É só isso aqui, gente. Sim. 3 Tudo letras. ótimo, Luiz. Muito Sim. obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. É só escrever 3 letras, gente. 3 letras. Por favor. Ó, deixa eu fazer um comentário aqui. Se vocês quiserem tirar um print, porque eu acho que vale muito a pena tirar um print da questão, eu vou voltar no slide aqui, então, porque no material só tem a teoria, né, gente? Não tem os exercícios. Tá? Então, acho que vale a pena, certo?
Não, melhor. Eu salvo em PDF os exercícios aqui e ponho lá no nosso grupo, tá bom? Melhor que tirar print, tá bom? Pode deixar, eu faço isso. Aí eu salvo em PDF os exercícios e ponho lá, tá? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos falar sobre o campo magnético terrestre. Beleza? Gente. Luiz, desculpa, nessa última questão, teria alguma situação que o peso aparente seria menor, igual, por exemplo, do elevador? Porque a primeira vez que eu fiz essa questão, eu tive a tendência a pensar que não, que de alguma forma a balança marcaria menos do que a soma de tudo. Não, deixa eu te falar. Bom, primeiro, para relembrar, para quem não lembra, peso aparente significa força normal, certo? Para quem não lembra, peso aparente, força normal. Bom, olha só. A força normal, ela será diferente do peso, no caso do elevador, quando o elevador move acelerado. Então, exatamente pelo fato de ter aceleração na vertical, é que a normal é diferente do peso. Então, por exemplo, quando o elevador sobe acelerado, então a normal, que está para cima, tem que ser maior que o peso. Quando o elevador sobe retardado, então o elevador sobe freando, né? Aí o peso tem que ser o maior para que ele freie e pare, né? Então fica peso maior que a normal. Só que aqui não, aqui está parado, né? Se está parado, está em equilíbrio, as forças têm que se anular. As forças têm que se anular porque está parado, certo? Tá bom? Então a normal tem... Beleza, a normal tem que ser igual ao peso, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Nós vamos falar agora do campo magnético da Terra. Gente, eu acho que a primeira pergunta que todo mundo deve ter feito quando começaram a se interessar por ímãs foi a seguinte: por que ele orienta aproximadamente norte-sul do lugar? Por que se eu suspendo o ímã ele faz isso aqui, ó? Ele orienta aproximadamente norte-sul do lugar. A resposta foi dada... Peraí, gente, deixa eu só colocar para carregar aqui só um pouquinho. Beleza. Vamos lá. Tadinho, eu mexo, eu fui mexer para botar para carregar aqui. Aí o Salaminho, ele vem todo empolgado, achando que eu terminei de dar aula. Tadinho, dá uma dó. Ele vem todo empolgado. Aí ele percebe que eu continuo, que eu vou dar aula ainda, ele volta pro sofá. Vamos lá. Olha só. Então, continuando aqui. Então é o seguinte. Pessoal, então a pergunta óbvia que surgiu foi essa. Por que os ímãs fazem isso? A resposta foi dada por um médico. Quem deu a resposta foi um médico. O nome dele era William Gilbert, certo? E isso foi no ano de 1600. William Gilbert era médico da rainha Elizabeth I, certo? Elizabeth I, filha de Henrique VIII, né? O rei que foi o responsável pela reforma anglicana na Inglaterra, não é isso? Certo? Aí depois que Elizabeth I morre, ela não tem descendentes diretos, né? Aí vem então aquela batalha das famílias Tudor-Stuart, né? Guerra das Duas Rosas. Aí depois vem Jaime I, Carlos I, né? Carlos I é decapitado, né? Aí tem a Revolução Gloriosa com Oliver Cromwell, o parlamento toma o poder na Inglaterra. Aí depois o próprio parlamento restitui uma monarquia parlamentarista. Aí vem Jaime II, Carlos II, e aí Carlos II é derrubado, e quem assume é Guilherme de Orange, e desde então a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, certo? A Elizabeth foi quem começou esse processo, certo? O que William Gilbert deduziu? Já pode dar aula no lugar.
Ai, meu Deus. Olha só, não, eu sou um bosta. Vamos lá. O que o William Gilbert deduziu? Gente, o raciocínio dele foi um tanto simples, cara. O raciocínio dele foi assim. Pessoal, todo ímã, ele move por causa de outro ímã. Então, ele pensou o seguinte, se os ímãs próximos à superfície da Terra, eles movem, eles se orientam, é porque a Terra comporta-se como um gigante ímã, certo? E é isso mesmo. A Terra, ela é um grande ímã, certo? Ela se comporta como um ímã gigante. Aí, a Terra é um ímã, certo? A Terra é um ímã. Aí, olha só. Antes de nós continuarmos, eu tenho umas coisas para falar aqui que são importantes. Coisa de geografia física. Pelo amor de Deus, atenção aqui, hein? Pessoal, aqui está o Sol. Ou na aula de leis de Newton, eu falei sobre isso. Eu falei um pouco sobre isso. Quando eu falei sobre os movimentos de precessão e nutação. Eu não sei se vocês lembram disso, cara. Foi até questão do Enem, inclusive. Na aula de leis de Newton tem esse negócio. Falando sobre os 5 movimentos terrestres, né? Rotação, translação, precessão, nutação. E o 5º é movimento de marés, que a gente vai ver ainda. Lá em gravitação, tá? Bom, então aqui está o Sol. Aqui está a Terra. Certo? Gente, vocês se lembram como é que é chamado o plano que contém a órbita da Terra em torno do Sol? Vocês se lembram, gente, como é que é chamado o plano em que a órbita da Terra em torno do Sol está contida nele? Vocês lembram o nome desse plano? Eclíptica é o nome. Se você não se lembra, por favor, não esqueça, gente, não esqueça. O nome dele é eclíptica. E como foi chamado o eixo que forma 90 graus com a eclíptica? Esse aqui, ó. Como é que foi chamado esse eixo que forma 90 graus com a eclíptica? Ele foi chamado de polo da eclíptica, certo? Então, aqui está a eclíptica, aqui está o polo da eclíptica. Aí eu tenho uma pergunta a fazer, gente. A minha pergunta é a seguinte. A linha do Equador, ela está bem aqui na eclíptica? É isso que eu queria saber, gente. A linha do Equador terrestre, ela pega bem aqui na eclíptica? O que vocês acham? Gente, se eu falar errado, tem problema não. Não. Não pega. Não pega, exatamente. O Equador não é exatamente em frente ao Sol. Senão não haveria as estações do ano, gente. Não teria essa de estações do ano. A Terra, na verdade, ela é inclinada, né? Ela fica inclinada. E a linha do Equador, aqui eu estou marcando a linha do Equador, ela forma um ângulo de aproximadamente 23,5 graus com a eclíptica. E a mesma coisa acontece com os polos, né, geográficos. Então, o norte geográfico da Terra, na verdade, ele está aqui, assim, ó. Certo? E o sul geográfico está aqui. Beleza? E aqui está o Equador, tá? O William Gilbert, ele propôs, então, que a Terra, ela seria um gigante ímã. E os polos desse ímã não coincidem com os polos geográficos. Pessoal, por favor, os polos do ímã, o eixo do ímã, ele é inclinado em relação aos polos geográficos. Uma inclinação de cerca de 11 graus em relação aos polos geográficos. Então, é um ângulo de mais ou menos 11 graus ali, ó, em relação aos polos geográficos. Se você pegar uma bússola, né? Aqui a bússola não quebrou, graças a Deus. Se você pegar a bússola e colocá-la, o que é que ela vai fazer mesmo? O polo norte dela vai apontar para o norte da Terra, né? Mas não é exatamente o norte geográfico da Terra, não. Se você pegar e for seguindo o polo norte da bússola, você não dará no Ártico. Você não vai cair no Ártico em cheio. Você vai encontrar o Canadá. E olhe lá que isso é relativo, viu? Porque o polo magnético da Terra muda. Ele fica mudando a inclinação.
Então, você pode ir para o Canadá, pode ir para o Alasca, certo? Tudo bem? Tem essas possibilidades, tá? Pode ir mais para perto do Ártico, tá? Então é isso, beleza? Gente, se alguém quiser tirar uma foto desse desenho, porque eu acho ele um pouco esclarecedor, né? Certo? Se alguém quiser tirar uma foto, porque no material não tem esse desenho, né? E eu vou apagá-lo aqui agora. Posso apagar? Vamos lá. 3, 2, 1. Pode. Pronto. Isso. Tá bom. Beleza. Bom, aí agora o que eu queria discutir com vocês é o seguinte. Então, quer dizer que a Terra, ela é um grande ímã, certo? E a minha pergunta é, e como é que estão os polos desse ímã? Então, vamos lá, vamos ver. Olha só, gente. Quando eu suspendo a bússola, o polo norte da bússola, ele aponta aproximadamente para o norte geográfico, né? E a bússola é um ímã, gente. E o polo norte de um ímã é atraído por quem? O polo norte de um ímã é atraído pelo polo sul do outro. Então, quer dizer o seguinte, que como as bússolas, o polo norte delas aponta aproximadamente para o norte geográfico, quer dizer que o norte geográfico da Terra é aproximadamente o sul magnético do ímã Terra, certo? Então, por favor, o polo norte da bússola tem que ser atraído, obviamente, pelo polo sul do ímã Terra, né? Então, o norte geográfico é onde é o polo norte das bússolas, né? Ele é aproximadamente o sul magnético, certo? E o contrário, né, gente? O polo sul da bússola é o que aponta aproximadamente para o sul geográfico, não é isso? Certo? O polo sul da bússola é o que aponta aproximadamente para o sul geográfico. O polo sul de uma bússola, ele é atraído pelo polo norte do outro ímã. Então, o sul geográfico é aproximadamente o norte magnético, tá? Aproximadamente o norte magnético. Beleza? Muito cuidado para não confundir essas coisas, hein? Ei, mas tem muita gente que confunde esse negócio, cara. Por favor, muito cuidado, tá? Aí, eu queria fazer uns comentários aqui. Primeiro, como é que ficam as linhas de indução mesmo, já que a Terra é um grande ímã? As linhas de indução são tais que elas saem do norte magnético, que é aproximadamente o sul geográfico, e vão lá para cima, né? Elas vão lá para o sul magnético, que é aproximadamente o norte geográfico. As linhas ficam mais próximas aqui, né? Na região dos polos, né? Certo? Outra coisa que eu queria falar. De onde vem isso? Por que a Terra é um grande ímã? Pessoal, até hoje os cientistas não têm certeza disso, mas é meio que hoje em dia é quase um consenso de que a resposta é essa mesmo. Não tem certeza, mas todo mundo acredita que sim. Os cientistas acreditam que a Terra ela se comporta como um grande ímã, por quê? Por causa do seu núcleo. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui na Terra? A gente tem crosta, manto, e aí depois vem o núcleo, que tem uma parte pastosa, uma parte líquida e uma parte sólida. O núcleo da Terra, acredita-se, e tudo leva a crer que sim, acredita-se que ele seja formado por ferro e níquel, certo? O pessoal chama até de NiF, né? Seria níquel e ferro. Aí o que acontece? Ocorrem correntes de convecção no interior do núcleo, certo? Nessa parte líquida do núcleo. Vocês lembram lá de termologia, né, gente? A parte mais quente, ela é menos densa e sobe. Aí a parte mais fria desce, certo? Então ocorre uma movimentação desses metais líquidos dentro do núcleo. E esses caras estão carregados eletricamente, certo? E uma coisa que a gente vai estudar depois, eu não falei ainda, é que corrente elétrica gera campo. Isso foi descoberto em 1820
pelo dinamarquês Ørsted. Ørsted descobriu que corrente gera campo magnético. Então, é daí que o pessoal acha que vem a origem do campo magnético da Terra. É pelas correntes elétricas que surgem a partir da convecção dos metais líquidos no núcleo da Terra, tá bom? Certo? Ó, por curiosidade, eu até citei agora há pouco, os polos magnéticos da Terra, eles se movem, viu? Eles se movem. Inclusive, teve uma reportagem, gente, eu não sei se é a reportagem desse ano ou se ela foi de 2019, mas ela mostrava que os cientistas estavam curiosos para entender por quê que o polo magnético da Terra estava movendo muito forte, cara. Ele estava aproximando-se da Sibéria. O polo magnético da Terra estava indo para perto da Sibéria e o pessoal não sabia por quê. E a outra observação que eu queria fazer, não sei se vocês já ouviram falar disso, eu tenho certeza que vai ter alguém aqui que vai ficar surpreso, cara, que nunca ouviu falar disso. Vocês sabiam que os polos da Terra revertem? Vocês sabiam que os polos da Terra de vez em quando viram? E o sul magnético vira o norte magnético? Isso acontece. E também ninguém sabe por quê. E também ninguém sabe a periodicidade disso. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe com que frequência acontece. Os cientistas estimam que nos últimos 76 milhões de anos, isso tem ocorrido, como diz o povo na rua, 170 vezes. Certo? E eles estimam que a última vez que isso aconteceu foi há 780 anos, quase 800 anos atrás, tá bom? Só que essa reversão não é imediata, tá? Tipo assim, se acordou... Nossa. Uai. Os pássaros agora estão indo para o outro lado? Não, não é assim. O processo é muito lento, certo? O processo ele leva entre 1.000 e 10.000 anos para se concretizar, tá? Então o campo magnético vai enfraquecendo, aí ele vira. E aí começa a aumentar de novo, tá bom? Isso é perfeitamente normal, beleza? Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, vou falar agora sobre inclinação e declinação magnética. Deixa eu falar um negócio. Declinação magnética não é importante, velho. É muito raro cair. Eu vou falar para minha consciência ficar leve. Mas inclinação é importante. Inclinação é importante, tá? Uma inversão dos polos teria alguma consequência para o nosso dia a dia? Sim. Em termos de tecnologia, sim. Por quê? Porque a região do campo magnético da Terra, ela é conhecida como magnetosfera. E o campo magnético terrestre, ele é responsável por proteger a Terra de muitas partículas carregadas que chegam do espaço, certo? Principalmente do Sol. O Sol, ele é um cara que, de vez em quando, tem explosões solares, né? E nessas explosões, ele emite um monte de partículas carregadas que o campo magnético da Terra desvia. Então, por exemplo, ele protege satélites artificiais, que são usados para telecomunicações, certo? Então, é importante. O campo magnético da Terra é importante, sim. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos falar primeiro sobre a inclinação magnética. Pessoal, para quem não se lembra, o que é inclinação magnética? Presta atenção, por favor. Olha só. O campo magnético da Terra, eu vou mostrar a figura ali, vocês vão ver, ele não é paralelo à superfície da Terra. Ele normalmente não é paralelo à superfície da Terra. Certo? O ângulo formado entre o campo magnético e a componente dele que fica paralela à superfície da Terra foi chamado de inclinação magnética. Então, por favor, o que é essa tal de inclinação magnética? É o ângulo entre o campo magnético e a componente paralela dele à superfície da Terra. Deixa eu mostrar o que é isso. Ó. Então, vamos lá. Para quem nunca ouviu falar, presta atenção, pelo amor de Deus. E, gente, já foi 1h30 quase. Não, já foi, né? 1h30, né? Isso, quase 1h30. Aguenta aí, gente. Já foi boa parte da aula. Vamos lá, ó.
Então, aqui está o sul geográfico, figura em espanhol, certo? Nossa, quando eu casei, minha lua de mel foi em Cancún, sabe? Aí eu arranhei um portunhol feio, cara. Nossa Senhora. Toda vogal virou ditongo. Véio. Toda vogal virou ditongo. Uno cuepo d'água. Garçom. Hielo. Que esse coisa ridícula. Oh. Nossa, era muito ridículo. Não, e garçom é garça, né? Garçom em espanhol é garça. Garça grande. No início eu falei garçom, ninguém me respondia. Eu falei, mas que bosta. Aí eu fiz o método universal, né? Aí ele veio. Aí depois que eu aprendi é messeiro. Bom, vamos lá. Isso mesmo, messeiro. Nossa, eu passei muita vergonha lá, cara. Era a época de Copa do Mundo. Aí o Brasil tinha sido eliminado, né? Aí o taxista. Brasil, já saiu de Copa? Aí eu, la Copa del Mundo. Aí o taxista, não. Escopa. No Copa. Copa. Perdão. Mas eu tentei comunicar lá. Eu não queria falar inglês, não. Mandei ver o portunhol lá. Queria aprender um pouquinho de espanhol. E deu alguma coisa. Bom, vamos lá. Então, vamos aqui. Gente, vamos supor que eu peça a você o seguinte. Eu viro para você e falo assim. Fulano, represente para mim o vetor campo magnético. Lembrando que o nome correto é indução magnética, né? Represente para mim, por favor, o vetor indução magnética lá no ponto P. Aí você vira e fala assim, fácil demais, ué. Ele é um vetor tangente à linha e no mesmo sentido dela. Certo? Vocês viram as linhas ali, né? As linhas estão marcadas, né, gente? Indo do norte magnético para o sul magnético, não é isso? Então, aqui, ó. Aqui está o vetor campo. Beleza? Aí vem a pergunta. Ele ficou paralelo à superfície da Terra, gente? Dá uma olhada lá, por favor. Ele ficou paralelo ou não à superfície terrestre? Não ficou. Não ficou. Então, quer dizer que eu posso decompô-lo? Pode, ele está torto. E nada que é torto presta. Nada que é torto presta. Então, nós vamos decompô-lo, certo? Em uma componente paralela ao campo, certo? Paralela ao campo, não, desculpa. Paralela à superfície. E uma outra componente perpendicular à superfície. Vocês percebem que se eu traçar as pontilhadas, elas fecham certinho com o campo, né? Então, realmente, ele é o resultante ali, certo? Tá bom? Aí, então tá, vamos lá. Então, quem que é a tal da inclinação magnética? Pessoal, a inclinação magnética é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo que eu estou marcando de azul aqui, ó. Entre a componente horizontal ou paralela, né, à superfície terrestre, e o campo magnético. Lembrando que o nome correto é indução magnética, né? Então, aquele cara ali é a inclinação magnética. Aí, vamos lá, vamos continuar. Eu tenho mais uns testes aqui a fazer com vocês, ó. Agora, faça para mim lá na linha do Equador. Gente, olha a linha do Equador bem aqui, ó. Deixa eu mostrar com a ponteira laser. Aqui está a linha do Equador, né? Certo? Aí eu quero que você represente o vetor indução magnética no pontinho bem aqui, ó. Bem aqui na altura da linha do Equador, certo? Aí você, beleza, fácil demais. Ele é tangente à linha e no mesmo sentido dela. Tá aqui, ó. Certo? Tá aqui. Beleza. Tá? Beleza. Olha só. Vocês perceberam que lá na linha do Equador, o vetor campo magnético, ele ficou paralelo à superfície da Terra, não ficou? Por favor, isso é regra, tá? Isso é regra. Então, a minha pergunta é, gente, respondam, por favor, quanto vale a inclinação magnética na linha do Equador? É isso que eu quero saber, gente.
Quanto vale a inclinação magnética na linha do Equador? 0. 0. Perfeito, é isso mesmo. 0, não tem. Tá? E só mais um exemplo, só mais um para a gente finalizar isso aqui. Agora, nós vamos pegar um pontinho lá no hemisfério norte. Aqui, ó, lá no hemisfério norte. Beleza? Vamos lá. O ponto P, tá? Deixa eu chamar esse ponto de R, desculpa. Eu já peguei o outro, né? Vamos lá. Como é que fica o vetor campo magnético? Tangente à linha, no mesmo sentido dela. Não ficou paralelo à superfície da Terra, né? Certo? Então, você vai ter que decompor, né? Então, a gente vai decompô-lo em uma componente paralela à superfície, que seria a componente horizontal, e uma outra componente perpendicular à superfície, que seria a componente vertical. E, mais uma vez, quem que é a inclinação magnética? É esse ângulo aqui, gente. É esse ângulo aqui entre o campo e a componente paralela, tá bom? Vocês perceberam, ó, por favor, vocês perceberam que no hemisfério sul o vetor perpendicular ficou para fora e no hemisfério norte o vetor perpendicular ficou para dentro? Vocês perceberam isso, gente? Se você não percebeu, então a partir de agora perceba, tá? Porque nós vamos precisar disso. Tá? Então, no hemisfério norte, o vetor indução magnética, ele é para dentro, ele é para o rumo da Terra, né? E a componente vertical fica para baixo, não é isso? No hemisfério sul, o vetor campo magnético é para fora da Terra. E a componente vertical fica para cima. Eu coloquei isso no próximo slide aqui, ó. Então, lá, então no hemisfério norte, como é que fica? O vetor indução magnética, ou campo magnético, é apontando para a Terra, e a componente vertical fica para baixo, certo? A componente vertical fica para baixo, e a componente horizontal, paralela ao solo, normal, certo? E no hemisfério sul, aí já é o contrário, né? O vetor campo magnético, ele é para fora da Terra, certo? A componente vertical é para cima, a componente horizontal é paralela ao solo, certo? E aqui está a inclinação magnética nos dois casos, né, gente? É o ângulo entre o campo e a componente horizontal, que é a paralela, certo? Aí, peraí. E aí, gente, ficou alguma dúvida ou eu posso continuar? Ficou alguma pendência? Tá tudo bem? Sim, para mim tá tudo bem. Eu tô entendendo tudo que eu tô falando, certo? Tô achando muito claro a minha aula, beleza? Então tá bom. Então vamos continuar. Ó, agora vamos falar sobre a declinação magnética. Você tá pensando assim, babaca, tá se achando. Não, mas tem vezes que a gente sente que tá conseguindo explicar o trem, assim. Você sente que que tá dando para entender. Eu acho que tá tudo bem. Vamos falar agora sobre a declinação magnética. Declinação magnética não é normal o vestibular cobrar. Eu vou falar para minha consciência ficar leve mesmo. Declinação magnética é o ângulo entre a componente horizontal do campo e os polos geográficos, tá bom? E os polos geográficos. É só isso. Sobre ela não tem muito o que falar não, tá? O que nos interessa, na verdade, é a inclinação magnética e nem tanto a declinação magnética, tá bom? Aí, olha só. Gente, tem um puta bicho ali, eu não sei o que é não, cara. Tá fazendo um barulhão. Tá aqui em cima de mim, eu não sei o que é isso não, velho. Tá, vamos lá. Não pulando em mim, tá bom. Ó, vamos ver como é que o vestibular cobra isso. Vamos ver como é que o vestibular cobra esse negócio. Essa questão aqui caiu na Federal do Rio Grande do Norte, beleza? Muito boa questão. Aí ele fala assim: o estudioso Robert Norman publicou em Londres, em 1581, um livro em que discutia experimentos mostrando que a força que o campo magnético terrestre exerce sobre uma agulha imantada não é horizontal. Beleza. O ímã não fica na horizontal, né, paralelo à superfície terrestre. Essa força tende a alinhar a agulha
tal agulha as linhas desse campo. Devido a essa propriedade, pode-se construir uma bússola, que além de indicar a direção norte-sul, também indica a inclinação da linha do campo magnético terrestre no local onde a bússola se encontra. Gente, só para reforçar o que ele falou, é o seguinte. Aqui, ó. Se você coloca uma bússola, o que a bússola faz mesmo? Ela é tal que o polo norte dela acompanha o vetor campo magnético, né? Então, você percebe que a bússola não vai ficar paralela à superfície da Terra, né? Certo? É isso que ele está discutindo. Bom, isso é feito, por exemplo, inserindo-se uma agulha imantada em um material, de modo que o conjunto tenha a mesma densidade que a água e fique em equilíbrio dentro de um copo cheio de água, como esquematizado na figura 1. Beleza. A figura 2 representa a Terra e algumas das linhas de campo magnético terrestre. Foram realizadas observações com a referida bússola em 3 cidades, 1, 2 e 3, indicando que o polo norte da agulha formava aproximadamente. Então, vamos lá. Cidade 1. Cidade 1, o polo norte da agulha, ele formava um ângulo de 20 graus em relação à horizontal, certo? E apontava para baixo, beleza? Cidade 2, um ângulo de 75 graus em relação à horizontal, certo? E apontava para cima, beleza? Cidade 3, um ângulo de 0 grau e permanecia na horizontal. Beleza. A partir dessas informações, pode-se concluir que tais observações foram realizadas, respectivamente, nas cidades Punta Arenas, no sul do Chile, Natal, no nordeste do Brasil, Havana, noroeste de Cuba. Isso é muito boa, né, gente? É muito boa. Cara, para quem não sabe inclinação magnética, não dá para fazer. Não dá para fazer, fica muito difícil. Bom, então vamos lá. Eu já sei, com certeza, que a cidade 3 é Natal, no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque olha só a inclinação, gente. Olha a inclinação magnética. É 0. Então quer dizer que tem que ser uma cidade na linha do Equador. Beleza? Eu sei que Punta Arenas não é, porque ela está bem no sul do Chile. E eu sei que Havana também não é, porque a Havana está mais para cima. A Havana está próxima à Flórida. Ela já é no hemisfério norte, mais para cima. Mais para o trópico de Câncer do que para o Equador, certo? Então, eu já sei que Natal é a cidade 3. Eu já posso eliminar letras A e C, né? A e C. Aí agora fica a dúvida, né? E agora? Quem que é 1, quem que é 2? Pessoal, a cidade 1, se você observar, ele falou que a inclinação é para baixo. Em qual hemisfério o campo magnético é para baixo? E a inclinação horizontal fica para baixo? No hemisfério norte. Então, a cidade 1 é uma cidade no hemisfério norte. Então, tem que ser Havana. Tem que ser Havana, certo? E a cidade 2, olha lá, ó, 75 graus apontando para cima. Em qual hemisfério o campo é para fora e a componente forma um ângulo para cima? O campo forma um ângulo para cima com a componente. É no hemisfério sul. Então, a resposta certa é letra D, certo? Então, tá aqui. Beleza? Alguém não entendeu, gente? Gente, alguém não entendeu, cara? Deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui que eu falei é novidade para vocês ou vocês já viram esse negócio? Vocês já tinham visto isso ou é novidade para vocês? Eu nunca vi. Nunca tinha visto? Mais alguém, gente? É novidade para mais alguém? Eu também não. Não? Para aqueles que nunca viram, tá tudo ok? Vocês entenderam? Para quem nunca viu isso, tá tudo ok? Tá tudo beleza? Sim, vocês entenderam como é que funciona? Tá? Eu diria que para quem sabe, para quem não sabe, aliás, inclinação magnética, essa questão é muito foda, né? Mas para quem sabe, seria... Nossa, que ridículo.
Vai logo! Mais ou menos, mais ou menos. Para quem sabe essa questão, para quem sabe inclinação magnética, aliás, eu classificaria a questão como média, certo? É uma questão mais ou menos, tá? Agora, para quem nunca ouviu falar de inclinação, puta, aí é difícil demais. Aí é difícil demais, certo? Tá bom? Então, beleza. Ok. Bom, gente, último tópico de campo magnético. Nós vamos falar, então, sobre campo magnético uniforme. Ô, pessoal, vocês se lembram de campo elétrico uniforme? Vamos lá. O que é um campo elétrico uniforme? É um campo em que qualquer ponto que eu pegar, o vetor campo elétrico terá o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, não é isso? Certo? Outra coisa. Onde nós conseguimos um campo uniforme? Nós conseguimos um campo elétrico uniforme entre as placas de um capacitor, não é isso? Entre as placas de um capacitor, tá? É lá que a gente consegue. E o campo magnético uniforme? Vamos lá. O que é um campo magnético uniforme? Gente, a mesma ideia. Campo magnético uniforme é aquele em que qualquer ponto que você pegar, o vetor indução magnética, esse é o nome correto, né? Ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se eu pegar esses 3 pontinhos aqui, ó, ponto X, ponto Y e ponto Z, certo? Pega esses 3 pontinhos aí, X, Y e Z. O campo magnético vai ter o mesmo valor nos 3. Mesmo valor, mesma direção, mesmo sentido. Gente, vocês se lembram por que as linhas têm que ficar paralelas, retilíneas e equidistantes? Aqui também é a mesma coisa, viu? As linhas de indução têm que ser paralelas, retilíneas e equidistantes. Vamos lá. Primeiro, por que elas têm que ser paralelas, retilíneas e no mesmo sentido? Eu acho que isso daí é meio óbvio, né? O vetor campo magnético, ele é tangente à linha no mesmo sentido dela, né? Se todas as linhas forem retilíneas, paralelas e no mesmo sentido, todos os vetores vão ficar do mesmo jeito, não é isso? Certo? E por que elas têm que ser equidistantes? Elas têm que ser equidistantes porque nós vimos lá no início da aula que quanto mais próximas as linhas estiverem, mais forte será o campo, certo? Quanto mais afastadas, mais fraco. Então, se as linhas têm a mesma distância, isso quer dizer que o campo é de mesmo valor, tá? Onde que a gente consegue campo uniforme? Um exemplo muito bom é aqui, ó. Entre os polos de um ímã em forma de ferradura. Toda vez, gente, que você tiver um ímã em forma de ferradura, entre os polos aqui, ó, o campo magnético é praticamente uniforme, certo? E tem um outro exemplo também. O outro exemplo chama-se solenoide. Solenoide é uma bobina longa e lá dentro dela o campo também é uniforme. Mas o solenoide nós vamos ver depois, tá? Eu vou falar dele direitinho, porque ele a gente tem que saber, tá? Beleza? Aí pra gente terminar aqui o assunto, eu queria fazer uma pergunta. Pessoal, coloque uma bússola dentro de um campo uniforme. Então, por exemplo, você tem aqui, vamos supor que você tenha um ímã em forma de ferradura, certo? Aqui está o polo sul dele, ok? E aqui está o polo norte dele, ok? Polo sul e polo norte. Beleza. Aí, olha só, você vai colocar uma bússola lá dentro. De tal forma que esse pintadinho de preto, esse riscadinho ali, né? Seja o polo norte e aqui o polo sul, né? Tá? Bom, a minha pergunta é, o que vai acontecer? Tranquilo. O polo norte da bússola vai ser atraído pelo polo sul do ímã de ferradura, né?
E o polo sul da bússola será atraído pelo polo norte do ímã de ferradura. Vou chamar essa força aqui de F. Então, aquela outra lá embaixo, aí vem a pergunta. Pessoal, essa outra aqui embaixo vai ser a menos F? É isso que eu quero saber. Sim ou não? Se aquela lá em cima é a F, essa aqui será a menos F? Sim ou não? A resposta é sim. Sim. Se aquela força lá em cima valer 10 newtons, essa outra aqui embaixo vai valer 10 também. Aí você vai, por quê? Por que elas têm o mesmo valor? Porque o campo é uniforme, gente. Se o campo é uniforme, o valor dele aqui é o mesmo do outro lado. Então, quer dizer que ele vai produzir forças iguais no ímã. Gente, aí a minha pergunta é a seguinte. Forças iguais de sentidos contrários fazem o ímã mover ou não? Elas fazem o ímã sair do lugar ou não? A resposta é não, o ímã não sai. Então, quer dizer que quando eu colocar uma bússola dentro de um campo uniforme, ela não vai mover nem para frente, nem para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Não vai acontecer nada com ela em termos de translação, certo? Então, mover aqui, não. Mas olha só o que vai acontecer. Vai acontecer uma outra coisa. Que é o seguinte. A bússola é presa num eixo. E ela pode girar em torno dele, né? Você percebe, eu vou pontilhar aqui, ó, gente. Você percebe que a força, a linha de ação dela, a linha de ação da força, né? Tem uma certa distância em relação ao eixo em torno do qual a agulha gira. Essa distância aqui, eu não sei se vocês se lembram, ela é chamada de braço de alavanca. Então, quer dizer que, apesar de as forças não conseguirem tirar a agulha do lugar, porque elas têm o mesmo valor em sentidos contrários, elas têm braço de alavanca, então elas vão fazer um negócio chamado de torque, ou momento de uma força, né? E quando tem torque, gira, certo? Gira. Então a bússola, ela não vai mover, mas ela vai girar até ficar alinhada com o campo uniforme. Então toda vez que você coloca uma bússola dentro de um campo uniforme, gente, ela automaticamente faz isso aqui, ó. Ela alinha com o campo, certo? Ela automaticamente alinha com o campo, certo? Beleza? Todos entenderam? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ó, fique tranquilo, porque a questão do torque a gente vai estudar ainda, tá? A gente vai estudar ainda. O nome correto, na verdade, é momento de uma força, mas tá, deixa. Torque serve também. Então a gente vai estudar isso ainda, fique tranquilo, depois nós vamos ver isso, tá? Quero saber com relação aqui, tá tudo beleza? Gente, tá tudo beleza, gente? Sim. Sim. Ok, Luiz. Então, tá bom. Ó, olha só. Gente, eu olhei o horário aqui. São 9h20, cara. 9h20. Eu começar a força para falar 10 minutos, eu vou quebrar a força vou quebrar a força feio. Eu acho que não compensa. Não compensa, certo? Só que na minha programação, eu queria fazer força também. Vocês viram que eu tenho... ia ser impossível, né? Impossível. Eu vou conversar com o pessoal lá no grupo para ver... Aí eu vou, tá? Para que os meninos que veem gravado também, para que eles deem opinião. E também a opinião de vocês, certo? Para a gente ver se eu faço força magnética ao vivo ou se eu gravo e coloco lá, certo? Se eu gravo e coloco lá. Eu vou olhar o planejamento para a gente ver as datas certinho. Porque eu quero acabar no início de dezembro, como a gente tinha combinado. Pelo menos aquelas que são as principais, né? Porque vocês se lembram que análise dimensional e centro de massa, isso era extra, né? Era extra, ia ficar depois do dia 10 de dezembro de qualquer forma. Então, as outras eu quero terminar antes. Eu quero terminar antes, tá? Até mesmo para outras pessoas que vão fazer provas e tal, certo?
Aí eu tava pensando em gravar a força magnética e colocar lá, certo? Mas a gente decide lá no grupo, tá bom? Professor, volte no último slide, por favor. Volto sim. Qual que foi o problema? Qual que foi o negócio? Então, professor, porque eu fiquei em dúvida a respeito da orientação do campo magnético no ímã do tipo ferradura. Porque lá atrás não tinha que apontar para o norte? Não. Você se lembra como é que é a linha de indução? Vamos lá, vamos voltar lá. A linha de indução é tal que... Olha só. Vou voltar aqui, ó. É tal que ela sai do norte e vai para o sul. Beleza. Ali está da mesma forma. O vetor campo, ele está aqui, ó, saindo do norte e chegando no sul, tá vendo? Vamos lá no último slide de novo. Vamos lá no último slide de novo. Aqui, ó, o vetor indução magnética está saindo do norte e chegando no sul. Tá certinho. A linha sai do norte, vai para o sul. Fui eu que anotei a definição errada aqui, porque eu tinha anotado assim, ó, que o campo magnético é tal que sempre terá o mesmo sentido e a direção que é o polo norte da bússola. Ah, mas espera aí, eu não coloquei a bússola aqui. Vamos colocar a bússola lá para você ver? Vamos ver se vai dar certo. A sua definição tá certa. Não tá errado, não. Não apaga, não. Porque tá certo. É o seguinte, vamos colocar a bússola lá. Coloca a bússola bem aqui, ó. Como é que a bússola vai ficar? A bússola, ela vai ficar com o polo norte do lado direito. Por quê? Porque o polo norte da bússola é atraído pelo polo sul do ímã, certo? O polo norte da bússola é atraído pelo polo sul do ímã. Então, o polo norte ficou para cá. Aí vai lá, como é que fica o vetor campo magnético? Acompanhando o polo norte da bússola. Ficou para a direita, exatamente igual aos outros vetores, ó. Para a direita também, certo? Tá bom? Tangente à linha e no mesmo sentido dela, indo do norte para o sul. Perfeito, é isso mesmo. Certo? É isso mesmo. Tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Com relação a ímãs, não tem exercício de cálculo, né? É tudo questão teórica. A teoria a gente debateu tudo aqui. Então eu vou parar por aqui, certo? São 9h23. Então acho que tá ok, certo? Beleza? Gente, professor, repete, por favor, a orientação dos vetores. Tá, vamos lá. É o seguinte. Vamos voltar lá. Se você lembrar desse desenho aqui, na boa, sabe o que eu sugiro lá na hora? Se aparecer um troço desse, desenha a Terra. Desenha a Terra. Faça esse desenho aqui, ó. Inclusive, eu vou aproveitar o outro slide, quer ver? Aqui, ó, esse aqui. Então, vamos lá. Lá na hora, nossa, caralho, o cara tá perguntando de inclinação magnética. Puta que pariu. Eu desenho lá na hora. Então, você vai colocar a Terra, o norte geográfico, sul geográfico e o ímã da Terra um pouco inclinado, certo? Aí as linhas são tais que saem daqui de baixo, né, do norte magnético e vão para cima. Você não pode errar isso. Aí, por exemplo, pontinho P, ó, pontinho P, na altura do hemisfério sul, tá vendo? Certo? Beleza. Pontinho P, vai lá. Vetor campo magnético é tangente à linha e no mesmo sentido dela, né? Certo. Aí você vai decompô-lo. Uma componente paralela à superfície da Terra, certo? E outra componente perpendicular. Então você percebe que no hemisfério sul, a inclinação magnética é para fora. Olha lá, ó. A componente horizontal, que é paralela à Terra, e o campo magnético aqui, né? Então, você percebe que o ângulo, a inclinação magnética, é para fora. Então, quando... Aqui, ó, vou até marcar aqui, ó, de verde. Olha a inclinação magnética aqui, ó. Então, quando falar em hemisfério sul, é para fora. Então, conclusão, o hemisfério norte é para dentro. É para dentro. Aí, lá no exercício, o que o cara falou? Que na cidade 1, a inclinação magnética, aqui, ó, o ângulo em relação à horizontal.
inclinação magnética, certo? É para baixo. Se é para baixo, hemisfério norte. Se é para fora, para cima, hemisfério sul, certo? Hemisfério sul. Entenderam? Entenderam? Sim? Então acho que é isso, né? Tem mais alguma dúvida? Tá tudo beleza? Então tá bom. Então é isso. Gente, ó, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela paciência. São 2 horas, é cansativo, né? Bastante. Certo? Muito obrigado. Boa noite, fiquem com Deus. E uma ótima sexta para todos, tá? Tchau, tchau, tchau. Obrigada, Luiz. Tchau, tchau, tchau. Eu que agradeço.